Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 21 de novembro de 2025. São 16 horas. Senhoras e senhores, Alexandre Ramagem teve a prisão preventiva decretada quando já não é mais preventiva, não é? Porque o que ela poderia prevenir já aconteceu. Então, é uma prisão tardia. Infelizmente, esse clima político acaba segurando a mão das autoridades, do próprio Alexandre de Moraes. Ele acaba se contendo diante de medidas que já deveriam ter sido tomadas devido ao histórico dos bolsonaristas de fugir. É o quarto bolsonarista que fugiu. Então, é realmente um problema quando a justiça, por mais corajosa que seja, como é o caso do Alexandre de Moraes, do STF, eles têm sido muito corajosos, mas pressionada a justiça pelo clima político, acaba postergando decisões que deveriam ter sido tomadas antes, mas, de qualquer forma, para o Alexandre Ramagem não vai ficar tão suave assim. Primeiro, o que acontece é o seguinte: ele vai ter que se manter fora do país, parece ter bastante dinheiro, porque ele está num condomínio de alto luxo, deve ter ficado rico trabalhando no governo Bolsonaro, né? Isso é outra coisa a investigar, porque ele está em um condomínio de altíssimo luxo, cujo aluguel é de $2.000 por dia, o que dá R$10.000 por dia. Né? Mas o segundo ponto é o seguinte: se ele não tiver muito dinheiro, vai ser difícil ele manter esse padrão. Agora, ele fugiu logo após a condenação. E, com certeza, já faz quase 2 meses que ele fugiu, ele não pretendia voltar, ele vai ficar lá. Então, ele deve estar acomodado num lugar que ele pode pagar, então deve ter muito dinheiro aí. Só que tem uma coisa: ele está trancado nos Estados Unidos. Por quê? Segundo a Instrução Normativa 01, de 10 de abril de 2010, da Corregedoria Nacional de Justiça, o procedimento para foragidos por crimes graves como o do Ramagem e que estão fora do país, é obrigatória a inserção imediata da Polícia Federal do nome do foragido na lista vermelha da Interpol, no sistema da Interpol. Então, o Ramagem já está na Interpol, isso é automático, e você vai ver a instrução normativa, vai ver as regras, como funciona na Interpol. Então, ele, assim como a Carla Zambelli, ele não pode mais sair dos Estados Unidos, porque se sair, está grampeado. Vamos assistir. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão após saber, portanto, que Alexandre Ramagem deixou o Brasil. Informação que foi repassada pela Polícia Federal. Segundo a apuração da TV Globo e da Globo News, ele teria deixado o país em setembro, de carro. E essa saída teria ocorrido por Roraima. Nós também apuramos que agora a Polícia Federal quer saber se o deputado federal deixou o Brasil pela fronteira com a Venezuela ou com a Guiana. Os dois países que fazem fronteira com o estado de Roraima, e como que ele também entrou nos Estados Unidos.
Alexandre Ramagem foi condenado no julgamento do Supremo Tribunal Federal, aquele julgamento do chamado núcleo crucial, a 16 anos de prisão. Vamos relembrar rapidamente para quem está em casa que hoje Alexandre Ramagem é deputado federal pelo PL, mas ele foi diretor da Agência Brasileira de Inteligência no governo de Jair Bolsonaro. Os ministros da primeira turma do STF, o que eles entenderam? Que Alexandre Ramagem usou a estrutura da Agência Brasileira de Inteligência para perseguir adversários políticos e que também reforçou ataques que eram feitos de forma sistemática ao sistema eleitoral para criar um ambiente propício para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder, mesmo após a derrota nas eleições. Nesta semana, a Câmara dos Deputados divulgou uma nota a respeito da saída de Alexandre Ramagem do Brasil. A Câmara disse que ele não comunicou e que não está fazendo nenhuma missão oficial no exterior. Alexandre Ramagem apresentou atestados médicos. O segundo atestado é válido até 13 de dezembro. Ele está participando de votações e isso só poderia ocorrer se efetivamente Alexandre Ramagem estivesse numa missão oficial, o que não seria o caso, segundo a nota que foi informada pela Câmara dos Deputados. A TV Globo e a Globo News, nós também apuramos que Alexandre Ramagem pediu para a Câmara dos Deputados a permissão para usar um celular no modo internacional. Então, essas são as informações que a Câmara divulgou até o momento, as informações que nós apuramos. Security First Corp. Safety through knowledge. What is an Interpol Red Notice? Have you ever wondered how countries work together to catch criminals who cross borders? One important tool in this global effort is the Interpol Red Notice. So, what exactly is it? An Interpol Red Notice is a request sent out by Interpol to law enforcement agencies around the world. It is used to track down individuals wanted for serious crimes. This notice does not serve as an international arrest warrant but signals that a person is wanted internationally. When a member country believes someone has committed a serious crime, they can request a red notice. This request must be based on a valid national arrest warrant or a judicial decision. The red notice includes important details about the individual, such as their identity and the nature of the crimes they are accused of committing. From a security perspective, these notices help maintain global safety. They facilitate cooperation among law enforcement agencies in different countries. This cooperation is vital in the fight against serious crimes, including terrorism and cybercrime. When a red notice is issued, it helps countries share critical information about wanted individuals. Red notices are primarily used for serious ordinary law crimes, such as murder, fraud, and terrorism. Each country decides whether to act on the notice based on its own laws and international agreements. This means that while a red notice alerts countries to a wanted individual, it does not guarantee an arrest. In the context of homeland security and counterterrorism, Interpol red notices play a key role. They help identify and apprehend individuals involved in transnational crimes. This can significantly impact a person's freedom of movement and access to financial services. However, it is important to note that these notices can be challenged if they are issued for political reasons or violate international law. Practically speaking, red notices allow security agencies to monitor and detain suspects when they cross international borders. This is crucial in preventing terrorist activities and cybercrime. By working together, countries can ensure that fugitives are brought to justice, even if they try to escape across borders. So, the next time you hear about an Interpol red notice, remember that it is a vital tool in the global fight against crime, helping to keep our world a safer place. Por que a inclusão de Alexandre Ramagem na Red Notice da internalização atual conhecida nos Estados Unidos, norte de Miami, regra expressa da Instrução Normativa número 1/2010 do CNJ é o que garante a inclusão dos dados dele na Interpol. O juiz comunica com a maior brevidade possível à Polícia Federal. A PF adota imediato a inclusão na difusão vermelha da Interpol.
sempre que houver suspeita ou certeza de que o foragido no exterior iniciada no mesmo dia ou no dia seguinte à decretação da prisão. Portanto, a combinação de prisão preventiva mais fuga consumada, mais violação de medidas cautelares, torna a inclusão na lista vermelha da Interpol obrigatória e imediata pelo procedimento brasileiro. O pedido já foi encaminhado pela Polícia Federal no dia da decisão, 21 de novembro de 2025. Bom, em primeiro lugar, vamos só lembrar disso, tá? Ramagem é o quarto bolsonarista a fugir para os Estados Unidos. Ele foi condenado por tentativa de golpe e ele repousa em um condomínio de luxo em Miami, né, que todos já viram as imagens. O Alexandre Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão por integrar o núcleo da quadrilha que tentou dar o golpe de Estado no Brasil. Há dias de ir para a cadeia, mandou-se para a Flórida, onde agora repousa num condomínio de luxo com lago artificial e praia particular. É isso mesmo. A piscina tem o tamanho de 2 campos de futebol. Ex-diretor da ABIN não é o primeiro da turma a evaporar no país. Nos últimos meses, 4 bolsonaristas embarcaram, parlamentares, todos eles embarcaram rumo aos Estados Unidos para escapar do alcance da lei. O primeiro foi Eduardo Bolsonaro, ele decolou em fevereiro nos Estados Unidos, todo mundo sabe o que ele tem feito. O 03 abandonou o mandato e continua a receber sem trabalhar. Em junho foi o Marcos Duval se mandar sem avisar a justiça e voltou porque ele é meio doidinho, né? Mas o fato é que ele conseguiu sair tranquilamente. Convencido a voltar, o senador foi obrigado a calçar uma tornozeleira. O último a zarpar, Ramagem, parece feliz em Miami, né? Em vídeo publicado pelo site PlatoBR, ele caminha em traje de ginástica no condomínio de alto luxo com diária de $2.000 por dia, informação minha. Bom, o Ramagem deixou o Brasil clandestinamente em setembro. A prisão dele foi decretada pelo Moraes hoje e o deputado federal agora ele é procurado. A Globo apurou que a Polícia Federal investiga se a rota de saída teria sido pela fronteira com a Venezuela ou com a Guiana, com um carro alugado em Boa Vista. Os 2 países fazem fronteira com o Brasil por Roraima. Ou seja, é uma fuga cinematográfica, né? A Ramagem, então, ainda pediu um telefone para ficar simulando lá nos Estados Unidos. Veja, com o pedido de um telefone com roaming internacional, não é possível a Câmara dizer que não sabia que ele ia fugir, né? A Câmara sabia que ele ia fugir, sabia que ele estava condenado e sabia que ele requisitou um telefone com roaming internacional. Está aí a prova de que sabiam. Ou o Hugo não se importa, vai negar isso, né? Agora, por que é que ele está já na lista da Interpol? Aqui está a instrução normativa número 1 de 10 de fevereiro de 2010. Ela dispõe exatamente sobre a adesão do Brasil à Interpol e sobre a imperiosidade de se notificar a Interpol imediatamente após ser comunicada a fuga de um procurado pela Justiça ao exterior. Então vamos lá. A Corregedoria Nacional de Justiça publica a instrução normativa número 01 de 10 de fevereiro de 2010. Dispõe sobre a indicação da contradição de possível foragido ou estadia no exterior quando da expedição de mandado de prisão em face de pessoa condenada com sentença de pronúncia ou com prisão preventiva decretada no país e dá outras providências. Só tem 2 páginas, é curtinho, tá? Então vamos lá, o ministro Gilson Dipp, Corregedor Nacional de Justiça, na época em que foi tomada essa instrução normativa, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 8º, inciso 10º do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, considerando os termos do artigo 3º, inciso
11º do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça, considerando a existência de processos em que réus ou condenados foragidos ou não localizados estejam possivelmente no exterior, considerando que o Brasil aderiu oficialmente ao sistema Interpol em 1986 para a difusão de informações relacionadas, considerando as responsabilidades do país em face de compromissos no âmbito da cooperação policial internacional, considerando que o Departamento de Polícia Federal, a Delegacia de Polícia Federal é, pelo Brasil, a autoridade nacional encarregada de centralizar as informações e a ligação com a Organização Internacional de Polícia Internacional, a Interpol, para a difusão entre os países membros em diferentes graus de gravidade, considerando que as providências daí decorrentes se acomodam ao disposto no artigo 285 e parágrafo único do Código de Processo Penal, considerando a necessidade de uniformização e controle das providências a cargo dos diferentes juízes encarregados. Considerando tudo isso, o Conselho da Corregedoria Nacional de Justiça resolve, artigo 1º, os magistrados estaduais, federais, do eleitoral ou militares, juízes de primeiro grau, desembargadores ou juízes de segundo grau, ministros do Tribunal Superior, ao expedirem ordem de prisão por mandado ou qualquer modalidade de instrumento judicial com esse efeito, tendo ciência própria ou por suspeita, referência, indicação, declaração de qualquer interessado ou agente público que a pessoa a ser presa está fora do país, vai sair dele ou pode se encontrar no exterior, nele indicarão expressamente essa circunstância. Então, tem que mostrar para a autoridade que for comunicada que, basicamente, não é, a pessoa é foragida. Parágrafo único. A medida referida no caput deste artigo deve ser adotada nos casos de ordem de prisão por decisão judicial criminal definitiva, de sentença de pronúncio ou de qualquer caso de prisão preventiva em processo de crime. Artigo 2. O mandado de prisão ou instrumento judicial com esse efeito, contendo a indicação referida no artigo anterior, será imediatamente encaminhada por cópia autenticada ao Superintendente Regional da Polícia Federal, no respectivo estado, com vista à difusão vermelha da Interpol. Então, é imediato, na hora. Tá? Artigo 3º. A Corregedoria Geral de Justiça Federal, a Corregedoria Geral Eleitoral, as Corregedorias Gerais nos Tribunais de Justiça dos Estados e as Corregedorias Regionais Federais do Eleitoral e Militares diligenciarão para que os diferentes juízos de segundo e de primeiro grau adotem imediatamente essa providência nas inspeções ou correições realizadas ordinariamente, seja ela também objeto de controle e fiscalização. Juízes de primeiro e segundo grau de qualquer dos referidos ramos do Poder Judiciário Nacional orientarão as respectivas secretarias nesse sentido, podendo, se necessário, editar ordem de serviço ou instrução normativa complementar. Artigo 5º. Os juízes de primeiro e segundo grau, assim como os tribunais superiores, mencionarão em separado, nos relatórios anuais, o número de mandados, ordens de prisão que contenham essa indicação, encaminhando a cópia resumida à Corregedoria Nacional de Justiça. Artigo 6º. Essa instrução normativa será encaminhada às corregedorias respectivas e entra em vigor na data da sua publicação, em 10 de fevereiro de 2010, Brasília. Ministro Gilson Dipp, então, lá em 2010, o Corregedor Nacional de Justiça. Para o Ramagem é um desastre, porque, como a Carla Zambelli, ele tem que ficar lá nos Estados Unidos. E ele se torna, então, um foragido internacional, e isso não é confortável para ninguém. Ele sabe que qualquer passo errado que ele der nos Estados Unidos, ou se mudar o governo, o tratado com o Brasil é acionado imediatamente e ele vai ser expatriado. E o Trump está por um fio para perder o mandato em novembro do ano que vem.